Fala pessoal! Para quem busca entender o mercado de verdade e com profundidade, deixo as boas-vindas a mais uma análise direta ao ponto aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje a gente vai entrar de cabeça nos detalhes de um dos ativos que mais dão o que falar no mercado financeiro brasileiro. A ideia é pegar aqueles relatórios complexos, dados de bancos e projeções e transformar tudo isso numa conversa super clara. Vamos lá? Então a grande pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa exploração de hoje é essa. O que exatamente faz a Prio 3 ser a petroleira mais agressiva de toda a Bolsa Brasileira? Bom, nos próximos minutos a gente vai dissecar a resposta para isso, camada por camada, entendendo a verdadeira engenharia por trás dessa operação. Olha só o nosso roteiro de hoje, super direto. Vamos passar por 6 pontos. 1. Visão geral da Prio. 2. O motor de lucro. 3. Fundamentos e crescimento agressivo. 4. Os riscos do investimento. 5. Prio contra o mercado. E, fechando a conta no 6, estratégia e conclusão. Ponto número 1. Visão geral da Prio, a maior petroleira privada do Brasil. Sabe a antiga PetroRio? Pois é, ela evoluiu bastante. O Banco Safra, inclusive, já classifica a empresa como a maior petroleira privada do Brasil. O foco deles é 100% em águas profundas, o famoso offshore. Mas olha, o grande pulo do gato está aqui no terceiro ponto. Eles não exploram do zero. Sério, diferente daquelas gigantes tradicionais que torram bilhões caçando petróleo novo, a Prio não entra nessa aposta. E guardar essa informação é absolutamente crucial, porque esse é literalmente o coração de toda a tese de investimento deles. Isso nos leva direto ao ponto 2, o motor de lucro. Como, afinal, a Prio ganha dinheiro? A grande sacada aqui, o verdadeiro truque de mestre, chama-se revitalização de ativos. O que é isso? Basicamente, a estratégia é ir lá e comprar campos maduros, aqueles campos que as gigantes do petróleo já espremeram bastante e simplesmente não têm mais interesse em manter, sabe? Aí a Prio assume e aplica uma gestão absurdamente eficiente em cima deles. Em vez de gastar fortunas procurando tesouro, eles compram o baú que já está aberto e raspam o fundo com muita maestria. Para ficar bem visual, esse motor funciona em 3 passos simples, mas muito previsíveis. Passo 1, comprar esses campos rejeitados ou maduros pagando barato. Passo 2, tesoura neles, entrar cortando o custo de extração ao máximo com a disciplina de capital impecável. E o passo 3, injetar tecnologia para aumentar a produção do que já estava ali. Gente, é uma máquina de fabricar crescimento usando pura eficiência. E olha, isso não é só papo teórico não, viu? Na vida real, a gente tem exemplos cravados de que isso funciona. O Banco Safra mesmo destaca as operações nos campos de Frade e Albacora Leste como exemplos impecáveis. A empresa comprou essas áreas, aplicou o método implacável de redução de custos e entregou um baita crescimento, expandindo demais as reservas. Ou seja, o modelo funciona na prática. Vamos para o ponto 3, fundamentos e crescimento agressivo, os números por trás da tese. Presta atenção nesse número massivo aqui, o Arrow, que é o retorno sobre o patrimônio. Segundo a análise de ações, o Arrow bateu a casa dos 39% em alguns períodos. Um retorno desse nível numa empresa de petróleo que exige capital pesado é formidável. Isso grita eficiência operacional, custos muito baixinhos de extração e muito, mas muito caixa sendo gerado. Cada centavo investido na operação está rendendo frutos gigantes. E tem mais indicadores pavimentando esse crescimento todo. A XP Investimentos estima que a produção vai crescer uns 25% ao ano. Existe um preço-alvo estimado acima de R$ 60, dando um potencial de alta, aquele upside, de mais de 20%. Sem contar que, segundo o Quanti Brasil, a ação chegou a bater 90% de valorização em 12 meses no histórico recente. Mas espera lá, dá uma olhada no último ponto. Dividend yield perto de zero. Por que será? Porque eles pegam todo o dinheiro e reinvestem para crescer. O lucro não vai para o bolso do acionista hoje, ele vira mais produção amanhã. Tudo muito bom, mas vamos para o ponto 4, os riscos do investimento. Onde mora o perigo? Claro que nem tudo é mar de rosa, certo? Temos 4 grandes riscos aqui. O primeiro, de longe o mais agressivo, é o preço do petróleo. Se o barril tipo Brent despencar no mercado internacional, a receita cai forte e o lucro derrete. O segundo é o risco operacional mesmo. Estamos falando de alto mar, então falhas em plataformas ou vazamentos sempre são um perigo. O terceiro amplifica o segundo, a concentração. Como a Prio depende de poucos campos, um problema em apenas um deles tem um peso gigantesco no balanço. E a soma de tudo isso dá o quarto risco, uma volatilidade altíssima. Haja estômago. Ponto 5. Prio contra o mercado. Nossa comparação estratégica. Dá uma olhada nessa tabela, ela funciona como um mapa para montar uma carteira. A Prio fica ali na caixinha do crescimento agressivo com alta eficiência, mas arrastando aquele risco considerável junto.
Já a Petrobras foca em altos dividendos, só que carrega o risco político nas costas. Indo para outros setores, a Suzano traz exposição ao ciclo global da celulose. E a Sabesp é quase o contraponto perfeito, traz previsibilidade e receita redondinha. Sem dúvida, a Prio é a escolha mais apimentada dessa vitrine toda. E para aprofundar esse contraste, a gente precisa falar do elefante na sala quando o assunto é petróleo no Brasil, a governança. Sendo bem objetivo e olhando só para a estrutura da empresa, a Prio é totalmente privada. O único foco da gestão lá é maximizar o lucro e a eficiência, sem nenhuma agenda de governo no meio. Já a Petrobras, por ser estatal, tem vários propósitos e naturalmente sente as interferências governamentais e os ciclos das eleições. No fim das contas, são bichos totalmente diferentes no quesito operação e risco. Chegando no ponto 6, estratégia e conclusão. A visão do investidor profissional. Resumindo a ópera pela ótica dos profissionais do mercado, a Prio 3 é um combo de crescimento contínuo, exposição muito forte a uma commodity global e uma gestão que executa de forma excelente. É basicamente a chance de estar exposto aos ganhos do petróleo no Brasil, sem aquele frio na barriga do risco estatal. Mas os avisos estão dados. Não é um ativo para quem quer rendinha pingando todo mês. E com grandes oscilações de preço, definitivamente não é recomendado por um perfil de investimento mais conservador. Exige muito estômago, com certeza. Bom, com toda essa análise em mãos, fica aqui um super convite. Se esse conteúdo agregou valor e abriu o horizonte de vocês, deixa o gostei e interage comentando aqui embaixo, isso ajuda demais. E claro, faz a inscrição no canal Vamos Fazer Dinheiro e já ativa o sininho para não perder as próximas análises de mercado. O nosso muito obrigado pela companhia em mais esta jornada. E para a gente fechar e deixar a cabeça pensando um pouco, depois de ver o quão enxuto e eficiente o modelo da Prio consegue ser em comparação com o formato tradicional, fica a grande questão. Será que o futuro do crescimento e da eficiência do petróleo aqui no Brasil vai parar cada vez mais nas mãos da iniciativa privada? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.